Olha, boa tarde a todos. Bem-vindo todos vocês ao grupo Lógica, Linguagem e Ciência da Universidade Federal de Tocantins. Esse é um grupo que nós temos aqui há um bom tempo e a cada ciclo de trabalho nós nos embrenhamos na missão de estudar alguma coisa relacionada ou à lógica, que são minhas áreas de trabalho, ou à filosofia da linguagem, ou à filosofia da ciência. E especificamente nesse último ano, nós temos estudado, discutido e recebido aqui muitos convidados para tratarem da filosofia da mecânica quântica. Especificamente nesse último ano, que começou em agosto do ano passado e fecha agora o ciclo, nós estudamos muita coisa do pensamento da filosofia da física do Niels Bohr. Recebemos muitos bons convidados, fizemos aqui ótimas discussões, e assim, hoje fechamos com a Diana Tasqueto este ciclo, que foi maravilhoso. Então, fecharemos com chave de ouro. Eu só estou preocupado aqui, na fala da Diana, com a angústia que ela está por ter que ir para a Grécia. Apresentar um trabalho lá, que eu disse para ela que deve ser algo muito sofrível, né? Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo com a fala dela. E, portanto, nós vamos começar o evento aqui. Eu vou primeiro fazer a apresentação da Diana, um pequeno texto, e depois eu passo a fala para ela. E aí, Diana, nós temos aqui um funcionamento protocolar que nunca funciona. É um protocolo assim que ele só serve para não servir para nada. Nossa. E é o seguinte, vocês têm, enquanto convidados, aí 1h10, 1h20 minutos para exporem o tema de vocês. E, a partir disso, vocês abrem para que sejam feitas perguntas pelos convidados. E a gente vai das 17 às 19 horas. Agora, por que eu digo que ele nunca funciona? É porque todo convidado tem uma dinâmica diferente. Então, assim, eu quero lhe deixar bastante à vontade para fazer da forma que você achar melhor. Se você quiser parar para conversar com o público, ou mesmo deixar para o final, fique bastante tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. A Diana Tasqueto, ela tem graduação em Filosofia pela Unicinos, tem graduação em Física pela USP, mestrado em Filosofia pela USP, e é também doutoranda em Filosofia da Física, orientada pelo Oswaldo Pessoa Júnior, que está entrando agora, estou acabando de permitir que ele entre na sala. Orientada pelo Oswaldo. Atualmente, ela está em estágio, com bolsa de estágio de pesquisa no exterior, pela FAPESP, sob a supervisão do Nick Huggett. A fala da Diana hoje será essa aqui, Natura Facti Saltum, desmistificando a interpretação da mecânica quântica de Niels Bohr. Portanto, a partir de agora, e de antemão agradecendo a generosidade e a aceitação da presença da Diana, eu passo a palavra para ela e também aproveito aqui para cumprimentar o seu orientador, que acabou de entrar em tela aqui, que é o nosso querido Oswaldo, companheiro de muitas horas aqui. Seja bem-vindo também, Oswaldo. E com você, Diana, a palavra. Fique bastante à vontade. Obrigada, professor Eduardo. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz com o convite. É uma alegria muito grande, uma honra muito grande para mim estar aqui. Então, eu vou começar para já colocando as cartas sobre a mesa, né? Em primeiro lugar, é um fato incontestável que o mundo é quântico. Né? Ninguém que sabe ciência, nenhuma pessoa que sabe ciência duvida disso. A teoria quântica é a teoria mais bem-sucedida da história da ciência, né? Em termos de acurácia de suas predições e alcance de suas aplicações. Né? Boa parte, para não dizer toda, a tecnologia da qual a nossa vida hoje depende está assentada na teoria quântica. Segunda coisa,
A maneira usual de se entender essa teoria, a maneira tradicional de se entender essa teoria, a interpretação ortodoxa da teoria, é a chamada interpretação de Copenhague. Interpretação leva esse nome porque em Copenhague estava o instituto que foi fundado e comandado por Niels Bohr. E que, sob o comando de Niels Bohr, se tornou a meca da física teórica lá nas décadas de 20 e 30. E foi Bohr, junto com seus alunos e colaboradores que frequentavam esse instituto, que articularam essa interpretação, né? Muito bem. Agora, diante disso, é quase impossível não perguntar, né? Mas o que a teoria mais bem-sucedida da história da ciência tem a nos dizer sobre como o mundo é? E a resposta tradicional a essa pergunta, que é a resposta dada pela interpretação de Copenhague, é muito simples. A teoria não tem absolutamente nada a dizer sobre como o mundo é. Aqui vocês veem uma frase típica do Niels Bohr, né? Tudo que dizemos ser real é constituído por coisas que não podemos chamar de reais. Pode passar para o próximo slide, professor. Não existe mundo quântico. Existe apenas uma descrição física quântica abstrata. E, por fim, mais uma frase do Niels Bohr. É errado pensar que a tarefa da física é dizer o que existe. A física diz respeito ao que é possível dizer sobre a natureza. E isso é simplesmente estupefaciente, né? Isso é assombroso. Eu não consigo ver como alguém que tenha um pouquinho que seja, né, uma faísca que seja de curiosidade científica dentro de si conseguiria evitar de ficar muito incomodado com essa situação. A mim incomodou tanto que redirecionou a minha vida, né? E hoje eu dou palestras a respeito. Mas bem, vejam como o Bohr amarra as coisas aqui. O Bohr diz: se a teoria não descreve o mundo, o problema não é com a teoria. O problema é o seu critério. Porque a teoria não precisa descrever o mundo. Basta que com a teoria a gente consiga fazer cálculos, fazer predições de resultados de experimentos, sem dizer o que acontece durante o experimento. Então, veja, o que o Bohr está dizendo para a gente aqui é o seguinte: que a mecânica quântica não deve ser levada a sério como uma teoria física. Tá? Ela é apenas uma ferramenta, um instrumento para calcular resultados de experimentos. Mas esse fato, o fato de que a teoria quântica não deve ser levada a sério como uma teoria física, deve ser levado muito a sério. De acordo com Bohr e os demais membros da chamada Escola de Copenhague, né, o Heisenberg, o Pauli, o Dirac, o Born, a teoria quântica está completa, fechada, e a única interpretação possível é a interpretação de Copenhague. Aí vocês vão perguntar assim: mas meu Deus, como que esses caras conseguiram convencer a comunidade científica de que esse era o caso? Né? De que a interpretação deles era a última palavra sobre a teoria quântica? Com que argumentos eles fizeram isso? Parte importante da história, um fator importante foi a personalidade do Bohr. Tá? Mas não foi só isso. Não foi só isso. E outros fatores políticos e sociológicos que também tiveram um papel importante. Se vocês tiverem curiosidade, devo dizer, se vocês tiverem curiosidade de saber como foi possível
a interpretação de Copenhague ter virado a história oficial da comunidade científica sobre a mecânica quântica, eu recomendo fortemente este livro aqui, What is Real, do Adam Becker. Tá? É um livro, O que é real, né? Ele foi publicado agora recentemente, em 2018, e ele faz um excelente trabalho em mostrar o que estava em jogo no processo que levou à hegemonia da interpretação de Copenhague, né? O conteúdo é espetacular, mas não só isso, ele escreve de uma maneira deliciosa. Vocês podem ler isso aqui como um romance. É muito bom, recomendo, não posso recomendar o suficiente. E uma das coisas que o Becker deixa claro no livro era a tirania com que o Bohr comandava as coisas. Tá? No que dizia respeito à interpretação da mecânica quântica, o Bohr era absolutamente implacável. Né? Críticas ou tentativas de apresentar outras abordagens não eram toleradas. Elas eram em geral, elas eram ou ridicularizadas ou ignoradas. Mesmo se vindas de físicos influentes como Einstein e Schrödinger, de fato, Everett foi o cara que articulou o que a gente chamou de interpretação da mecânica quântica dos muitos mundos, né? Na década de 50. Isso foi durante a sua tese de doutorado. E ele estava sendo orientado pelo Wheeler. E o Wheeler estava, assim, muito nervoso, preocupado com a possibilidade do Bohr ficar irritado. Então o Wheeler fez com que o Everett apresentasse as coisas de tal maneira que ficasse claro que o que ele estava propondo ali não era sério, né? Não devia ser levado a sério como uma interpretação alternativa para a mecânica quântica. Eu fico pensando que o Bohr deve ter sido o cara mais interessante, mais carismático, mais irresistível que já andou pela face da Terra. Que você vê na literatura, tem essa série de pessoas brilhantes, né, que passavam um tempo com o Bohr, e isso mudava suas vidas. Né? E uma das maneiras com as quais a sua vida mudava é que desde a partir de então elas passavam a dizer essas coisas, certos absurdos, assim, na minha opinião, sobre a mecânica quântica. Né? E você pensa assim, meu Deus, mas como que o Bohr fazia isso? E eles o veneravam, né? Eles absolutamente veneravam. Tem no textinho para divulgar essa palestra que eu escrevi nas redes sociais, eu menciono, né, que o Wheeler, ele diz que o que o fez acreditar que pessoas como Jesus Cristo e Buda e Confúcio existiram foi ter conhecido Bohr. Né? E o curioso é que todo esse poder de persuasão, né, que o Bohr tinha não se reflete nos textos dele. Se você lê os artigos do Bohr, os livros do Bohr, em geral, são uma coisa muito obscura, quase incompreensível. Tem uma história interessante sobre isso, deixa eu contar. Um dos textos do Bohr considerado um dos mais claros, ou talvez eu devesse dizer um dos menos obscuros, foi o texto, a resposta do Bohr ao paper do EPR. Né? Então, isso deve ter aparecido lá na década de 30. E não faz muito tempo que se descobriu, tá? Não faz muito tempo que se descobriu que a versão padrão desse texto, a versão, então, que é tomada por modelo para reimpressões, por uns 50 anos, está no livro de capa vermelha, eu acho, se chama Quantum Theory and Measurement. Estava com 2 páginas trocadas. E ninguém percebeu por uns 50 anos. Gente,
o texto tem 5, o paper tem 5, 6 páginas, se você troca duas, faz uma diferença danada. Eu acho que para as pessoas que conheciam o Bohr, talvez esse aspecto, essa característica dele, talvez até ajudasse para lhe dar essa aura de profeta, né, que ele tinha. É interessante, deixa eu fazer um outro gancho com algo que eu escrevi. Nas redes sociais sobre essa palestra aqui para motivar a minha fala sobre o Bohr. Eu conto a história que o Hilary Putnam conta em um dos seus artigos, né, que na década de 60 ele conversou, quando ele estava em Cambridge, ele conversou muito com um físico importante sobre mecânica quântica, e esse físico, então, dizia para o Putnam assim que, nossa, mas só vocês, filósofos, para ver problema com a mecânica quântica. Nós, físicos, que sabemos física, né? A gente sabe desde Bohr que está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu não quero deixar a impressão que essa era uma atitude particular deste físico aí, tá? Esse era o comportamento, assim, típico dos físicos, né? Em relação ao fundamento da mecânica quântica. O David Albert, que o professor acabou de ganhar o livro aí, ele conta, né, que até o final da década, David Albert, grande filósofo da física, né, muito influente hoje. O David Albert conta que, pelo menos até no final da década de 70, década de 80, agora as coisas estão um pouco melhor. Mas até então, se você conversasse com um físico, tentasse fazer perguntas sobre o fundamento de mecânica quântica, esse cara em geral te respondia assim, mas por que eu preciso perder tempo com isso? O Bohr já resolveu tudo, décadas atrás. E se você lhe dissesse assim, tá bom, então você pode me dizer o que foi que o Bohr disse? E a resposta seria não! Vá ler os artigos do Bohr. Isso com certeza vinha de pessoas que não tinham lido os textos do Bohr, né? Mas é curioso que, sabe, se desenvolveu essa tradição de acreditar que quaisquer perguntas que tinham sobre o significado, poderiam haver sobre o significado da mecânica quântica, o Bohr já tinha resolvido, então não precisava pensar nelas. E com certeza esses físicos assumiam que qualquer que fosse a resposta, eles iam concordar com o Bohr. Eles iam concordar com o Bohr. Essa parte anedótica da história, ela é interessante porque ela nos faz ver com outros olhos para as teorias científicas, né? Certas coisas que você, desconhecendo desconhecendo a história, você assumiria que sempre seriam fatos bem estabelecidos e, portanto, inquestionáveis, né? Quando você sabe disso, você olha com olhos mais críticos e percebe que talvez certas coisas que você assume serem fatos, na verdade, são convenções ou acidentes históricos, e, sendo assim, talvez haja outros caminhos para responder essas questões, né? Mas, de qualquer maneira, esse não é o nosso foco aqui. Com isso em mente, o que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte: por que Bohr convenceu a si mesmo e dedicou a sua vida a convencer os outros de que não é possível entender os fenômenos quânticos? Por que Bohr e os demais membros da chamada Escola de Copenhague pareciam acreditar que algo existe sem somente for observado em experimento? Né? Por que Bohr parecia acreditar que o mundo clássico obedece leis fundamentalmente diferentes da do mundo quântico? Em última instância, por que Bohr e seus colaboradores articularam o conjunto de ideias que a gente hoje chama de interpretação do Copérnico?
né? É isso que a gente deve entender, tá? Então, para já, a primeira coisa que deve ser feita, é claro, definir o que é a interpretação de Copenhague, né? Vou pedir para o professor Eduardo compartilhar, vamos tela rapidinho. Aqui está, tá aqui um texto que foi publicado esse ano sobre a interpretação de Copenhague, num livro que foi organizado pelo Portugal, do Don Howard, uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci. E ele começa dizendo, então, vocês veem que não há uma interpretação de Copenhague unitária. Né? Ele diz aqui, eu não estou conseguindo ler, deixa eu abrir a minha própria... O que ele diz aqui? Então, ele diz que o termo interpretação de Copenhague, então, se tornou enraizado na literatura, em filosofia da física, e no final na física do final do século XX, né, para designar um conjunto de ideias que estão associadas de maneira correta e incorreta com pensadores influentes, centrados em torno do Niels Bohr, né, e do Instituto de Bohr em Copenhague. E proeminentes entre essas visões estão complementaridade, a necessidade de modos de descrição clássicos, né, para falar de experimentos, a completeza da mecânica quântica, um determinismo objetivo, né, a dualidade da partícula, colapso da função de onda, uma análise em termos de perturbação, né, de distúrbio do indeterminismo quântico e um papel privilegiado para o observador, a mecânica quântica, né? Então veja o que Don Howard está dizendo aqui em última instância é o seguinte: olha, não há interpretação de Copenhague no sentido de um conjunto fechado de ideias, né? A interpretação de Copenhague foram ideias que foram amalgamadas, principalmente por Bohr, Heisenberg e Pauli, tá? O que não significa que esses caras concordavam. Mas o que é importante ter em mente é que houve um esforço consciente, contínuo, de maquiar essas divergências, de esconder as inconsistências e dar uma aparência, né, criar assim uma aparência de que era uma interpretação coerente, de fato a única possível, por questões estratégicas, né, por parte desses caras. Então, pode passar, por favor, professor, o slide. O Heisenberg disse expressamente, né, tudo o que importava. Isso ele escreveu, acho que falando da época de 1926, 1927. Era apresentar os fatos de tal maneira que, apesar de sua novidade, eles pudessem ser compreendidos, Adriele, e aceitos por todos. Eu solicitaria que... então, assim, pode ficar nessa parte da tarde. O Heisenberg, em particular, ele discordava em vários aspectos do Bohr, né? Mas ele evitava falar sobre isso em público nos seus trabalhos, nos seus textos publicados, né? A gente sabe dessas divergências entre os caras que faziam parte da chamada Escola de Copenhague, porque agora os historiadores estudaram em detalhe as correspondências e tal, né? Mas então, por razões estratégicas, eles decidiram, em geral, seguir o Bohr, né? Se vocês têm curiosidade para saber, para entender a retórica, então, da interpretação de Copenhague, como que eles construíram esse discurso, eu devo indicar este livro aqui, Quantum Dialogue, tá? Da Mara Beller, onde ela explora isso com detalhe e maestria. É espetacular, tá? Então, se vocês quiserem entender interpretação de Copenhague, minha recomendação é esses dois livros aqui, tá? O livro da Mara Beller e o do Becker, que são leituras deliciosas também.
Mas, para todos os efeitos, esses caras concordavam o suficiente, né, para dizer o seguinte. Chegar na comunidade científica e dizer o seguinte: olha, galera, tá aqui a teoria, tá? Tá feita, tá pronta, tá completa, você não pode mudar nada nela. E ela não te permite dizer nada que aconteça no mundo quântico, a não ser que você faça um experimento. Só te permite falar sobre o resultado do experimento. Tá? Bom, dito isso, essas foram as preliminares. Essas foram as preliminares. Agora vamos mudar de marcha. Eu quero que vocês considerem agora o seguinte. Pode passar o slide, professor, por favor. Esse texto é o seguinte, são trechos de uma palestra do Bohr. É um fato bem estabelecido na literatura, tá? Que um marco histórico na apresentação da interpretação de Copenhague, que foi determinante para a hegemonia, para alcançar a hegemonia, né? Foi essa palestra que o Bohr deu em 1927. Tá? Existem bibliotecas só sobre essa palestra aí. E tem alguns trechinhos que eu gostaria de compartilhar com vocês dessa palestra do Bohr. Então, aspas para o Bohr. Apesar das dificuldades envolvidas na formulação da teoria quântica, parece, como veremos, que sua essência pode ser expressa no chamado postulado quântico, que atribui a qualquer processo atômico uma descontinuidade essencial ou individualidade, completamente estranha às teorias clássicas e simbolizada pelo quantum de ação. Este postulado implica na renúncia de uma descrição causal, espaço-temporal, dos processos atômicos. E a mecânica ondulatória, assim como a teoria matricial, representa, nessa visão, uma transcrição simbólica do problema do movimento da mecânica clássica, adaptada às exigências da teoria quântica, e deve ser interpretada apenas com um uso explícito do postulado quântico. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu disse para vocês que essa palestra foi um marco na apresentação da interpretação de Copenhague. E o Bohr está dizendo aqui, no primeiro trecho que está nesse slide, que a essência da teoria quântica é a descontinuidade essencial. Certo? Mas vejam que... Você pode voltar 2 slides, professor, por favor? Essa ideia não está expressa aqui. Não está de maneira explícita nessa lista do Bohr, do Don Howard, sobre as ideias principais da mecânica quântica. Né? Então, você pode voltar para outro slide, por favor. E, ao meu ver, esse fato por si só deve nos deixar com a pulga atrás da orelha. Assim, poxa, mas tem algo estranho aqui, né? E vejam que o que o Bohr está dizendo é que essa descontinuidade que implica na renúncia de uma descrição causal, espaço-temporal dos processos atômicos. Agora, eu preciso que vocês vejam o seguinte: se você não consegue dar uma descrição no espaço e no tempo de alguma coisa, como que você vai descrever essa coisa? Não dá para descrever. Se não dá para descrever no espaço e tempo. Veja, quando a gente diz assim, X existe, né? X existe, tá dado que X existe no espaço-tempo. Você não precisa adicionar esse complemento. Né? De maneira que, se você não consegue dizer que algo está no espaço-tempo, como é que você vai dizer que algo existe? Você pode voltar alguns slides, professor? Mais um.
Agora você pode ter uma percepção do que o Bohr estava tentando dizer quando ele dizia coisas desse tipo. Pode voltar para aquele slide da palestra, professor. E veja, o Bohr diz, agora vou estar falando do último trecho, tá? Ele diz assim, que a mecânica ondulatória foi uma teoria desenvolvida por Schrödinger. E a teoria matricial foi uma teoria desenvolvida pelo Heisenberg. Houve... enfim, aconteceu que ficou... como é que eu vou dizer isso? Criou-se o mito de que essas eram teorias quânticas equivalentes. E, na verdade, aconteceu foi que a teoria do Schrödinger foi distorcida e, de certa maneira, incorporada à teoria do Heisenberg. E a fusão disso é aquilo que a gente chama de mecânica quântica. Tá? Mas então a gente pode dizer assim, que a teoria quântica, né, é a transcrição simbólica do problema do movimento da mecânica clássica. E deve ser interpretada adaptada às exigências da teoria quântica. Qual a exigência da teoria quântica? O postulado quântico, que significa o quê? Significa a descontinuidade essencial. Então, o que o Bohr está dizendo aqui é que a mecânica quântica é a transcrição simbólica, ou seja, formal, matemática, do problema do movimento da física clássica, adaptada à descontinuidade essencial. O que eu estou tentando fazer aqui agora, eu não sei se estou conseguindo, mas eu estou tentando lhes transmitir uma sensação, por mais vaga que seja, de que as coisas começam a se encaixar. E eu lhes digo que é porque Bohr acreditava que a essência da mecânica quântica era essa descontinuidade essencial, tá? Que ele foi levado a articular aquela série de ideias que a gente hoje chama de interpretação de Copenhague. Tá? De maneira que, para a gente entender o que está em jogo na interpretação de Copenhague, primeira coisa é a gente entender o que ele quis dizer quando ele disse que a mecânica quântica é a transcrição matemática do problema do movimento adaptado à descontinuidade. A chave do quebra-cabeça é essa descontinuidade. Tá? E é isso que eu vou tentar explicar para vocês agora. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar devagar. Vamos pensar no que é movimento. Vamos pensar primeiro, tentar entender o que o Bohr quis dizer com o problema do movimento da física clássica. Tá? O que é movimento, né? O que significa dizer que algo está em movimento? O que está envolvido em dizer que algo se move? Olha só, vamos pensar assim. Se eu lançar uma pedra para o espaço com força suficiente, a pedra vai viajar pelo universo para sempre. Se eu lançar com força suficiente, ou pelo menos até o fim dos tempos. Né? E se a gente conhece as condições de lançamento, a gente consegue calcular a trajetória dessa pedra. Né? A gente sabe dizer, conhecendo os detalhes, a gente sabe dizer, olha, a cada instante de tempo onde que ela vai estar. Mas nota que a gente não sabe dizer o que determina a trajetória da pedra. O que determina essa trajetória que a gente calcula? É o espaço? É a matéria? É uma combinação das duas coisas? Por que movimento é algo tão mundano, por assim dizer, né? A gente abre os olhos, a gente vê as coisas se movendo o tempo todo. Movimento é algo que não nos deixa perplexos. Mas movimento é algo muito misterioso, tá, gente? Movimento é algo muito misterioso. Mas, enfim, eu só tô falando essas coisas para provocar
a reflexão de vocês, tá? A questão não é a pergunta do que é movimento, o que determina o movimento, isso é questão para outra palestra, um curso, quem sabe. O que importa para nós aqui é entender o que nos permite calcular esse movimento. Tá? O que está em jogo, como é que a gente sabe calcular a trajetória da pedra, por exemplo. Ó, nota que antes de Newton, nós tínhamos as leis de Kepler, né? Para descrever o movimento dos planetas em torno do Sol. E as leis de Kepler faziam um bom serviço, né? Elas descreviam o movimento dos planetas em torno do Sol. Mas notem que as leis de Kepler, elas não satisfazem as exigências de uma descrição causal. As leis de Kepler, elas falam do movimento como um todo, né? Elas não lidam com a questão de como que o estado de movimento do sistema em um instante de tempo determina o estado de movimento do sistema no instante seguinte. E o que o Newton fez, foi isso que fez desse cara o maior gigante da história da ciência, tá? O intelecto mais massivo de todos os tempos, foi ele ter considerado e encontrado a resposta para a seguinte pergunta: será que é uma regra que me permita calcular, que me permita deduzir o movimento completo do sistema, se eu conheço o estado de movimento do sistema em um instante de tempo? E é isso que é o que é importante sobre as leis do movimento de Newton, tá? Elas são expressas por equações diferenciais. Elas te dizem como o estado de movimento de um sistema que está sob a influência de forças externas varia, muda, em um intervalo de tempo infinitamente pequeno. E é porque Newton considerou a pergunta de qual que é o estado de movimento do sistema que está sob a influência de forças externas, como que esse estado de movimento varia em um intervalo de tempo infinitamente pequeno, isso que ele possibilitou ele criar uma teoria geral que se aplica a qualquer movimento. E não como era no caso das leis de Kepler, ao movimento dos planetas, percebe? Então, e a coisa deu muito certo, né? Então, o Newton conseguiu descrever o movimento dos planetas, dos cometas, das estrelas nos mínimos detalhes. E ficou, então, se entendeu que, de fato, uma coisa que Newton sugeriu e esse programa foi o programa de toda a física teórica até o final do século XIX, de que todos os fenômenos físicos poderiam ser reduzidos ao movimento de massas no espaço e no tempo de acordo, obedecendo às leis de Newton, as equações de movimento, né? Mesmo quando o eletromagnetismo foi proposto, que aí você tem a ideia não de partícula, mas de campo, as leis de Newton simplesmente foram adaptadas, né? Agora vocês devem estar pensando assim: meu Deus, mas por que essa mulher está falando de Newton na palestra sobre Bohr? Só para retomar, a gente está querendo entender, como disse Bohr, o problema do movimento da física clássica. Tá? Então, vamos lá, a gente já deu um passo nessa direção. O outro é o seguinte. Veja, corpos se movem em algo, certo? No espaço e no tempo. Espaço e tempo, por isso que o Newton foi obrigado, né, a invocar essas entidades invisíveis, o espaço e o tempo, né, absolutos. O espaço e o tempo são uma espécie de palco onde o teatro da natureza acontece, né? A gente pode pensar assim. Agora, olha só. As dimensões de espaço e o tempo são matematicamente identificadas pela reta real.
tá? E a reta real, ela tem uma propriedade que outros números não têm, os números naturais não têm, os números racionais não têm, que é de ser contínuo. A reta real não tem buracos. De fato, foi algo provado, eu acho que foi Cantor, se não me engano, em 1874. Cantor provou, se alguém puder verificar para mim se foi isso mesmo, pode ser do contínuo. Cantor provou que qualquer intervalo aberto na reta real, por exemplo, o intervalo 0,1, tem tantos números quanto a reta real inteira. Infinitos. Não tem buracos. É uma propriedade muito contraintuitiva, né? Você pensar que qualquer intervalo tem tantos números quanto a reta real inteira. E agora, eu preciso que vocês percebam que é essa propriedade da reta real de ser contínua que nos permite articular, que nos permite expressar matematicamente as leis do movimento em termos de equações diferenciais, que é aquilo que nos permite lidar com a pergunta como que o estado de movimento do sistema que está sob a influência de forças externas muda em um intervalo de tempo infinitamente pequeno, que é aquilo que está no coração da física clássica, que é aquilo que nos permite deduzir. A gente pode dizer assim, vamos pegar um exemplo drástico, se a gente conhece o estado de movimento de todas as partículas do universo, em um instante de tempo, as leis de Newton nos permitem deduzir tudo o que existe para saber sobre a história do universo. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte: causalidade está amarrada à noção de continuidade, essa propriedade de contínua da reta real, tá? Porque, veja, quando o sistema passa de um estado para o outro, ele passa pelos infinitos estados intermediários. Causalidade está amarrada a essa ideia. Tudo bem? Então, quando eu sei calcular, sabendo o estado de movimento de todas as partículas do universo, eu consigo deduzir tudo o que existe para saber sobre o universo disso, porque as leis, as equações com as quais eu faço esse cálculo são equações diferenciais. Elas são funções contínuas, de variáveis contínuas, de variáveis que tomam seus valores na reta real, né? Posição e tempo, identificados com o espaço e com o tempo. Entende? Então, movimento, espaço, tempo, causalidade estão amarradas à noção de continuidade. Tá? E toda a física clássica é erigida, a arquitetura da física clássica é erigida sobre o contínuo. Tá? Tudo isso para preparar vocês psicologicamente para o seguinte. A natureza de Newton passou pela verdade última sobre o universo por uns 300 anos. Mas isso está no passado agora. A gente sabe que o mundo não é assim. Né? A gente sabe que o mundo não é assim. A teoria da relatividade, ela modificou as noções newtonianas de espaço, tempo e massa. Mas isso não consistiu em uma ruptura. Isso não foi... A teoria da relatividade não caracterizou uma revolução científica. A mecânica quântica, sim. A teoria quântica, sim. Mas por quê? Veja, não pode estar muito certo aquilo que eu disse lá no início, de que a física quântica, a teoria quântica não tem absolutamente nada a dizer sobre isso. Porque se esse fosse o caso, eu não saberia dizer
eu não saberia que ela implicou em uma ruptura com a física clássica, certo? Então, alguma coisa eu tenho que dizer. Eu passei alguns minutos aqui tentando mostrar para vocês que a física clássica está toda erigida sobre a noção do contínuo, da continuidade. E eu espero que vocês lembrem nesse momento de um trecho da palestra do Bohr de 27 que eu mostrei antes. Que o Bohr disse que a essência da física quântica era a descontinuidade. Tá? Você pode compartilhar a tela de novo, professor? Eu quero que a gente veja o que o Poincaré falou sobre a teoria quântica. A teoria quântica, a mecânica quântica foi articulada em 1925, 1926. Aqui está Poincaré falando em 1912, 1913. Tá? Então, aspas para o Poincaré. As velhas teorias, que até recentemente pareciam capazes de explicar todos os fenômenos conhecidos, foram inesperadamente colocadas em xeque. Alguma modificação se fez necessária. Uma hipótese foi sugerida por Planck. E é desnecessário dizer quanto esse conceito dos quanta, a hipótese de Planck, né, difere do que imaginávamos ser verdade até agora. Fenômenos físicos deixariam de obedecer às leis expressas por equações diferenciais, e esta seria, sem dúvida, a maior e mais profunda revolução que a natureza sofreu desde nunca. Veja que ele diz que por causa dos quanta, os fenômenos físicos deixariam de obedecer às leis expressas por equações diferenciais. Que dependem da noção de contínuo, como eu disse para vocês antes. Você consegue falar né, as coisas estão amarradas, de maneira que, se você tem quanta, Poincaré está sugerindo que você não tem mais continuidade. Pode passar o slide, por favor, professor. Vamos ver o que o Planck fez. Aqui está o rostinho simpático do Planck. A história oficial de como que a teoria quântica iniciou, né, é a seguinte. A história não está bem certa, mas tudo bem, não tem essa conversa para outro dia. Essa é a história oficial, ela é a seguinte, de que a mecânica quântica foi inaugurada quando Max Planck, em 4 de dezembro de 1900, ele apresentou para a Sociedade Física Alemã a sua derivação da fórmula da radiação do corpo negro. E nessa apresentação, o Planck disse que o ponto mais importante do cálculo é você escrever a energia como múltiplos inteiros de H², onde H é a chamada constante de Planck e μ é a frequência de oscilação. Tá? Ou seja, a energia não é contínua. A energia é discreta. E o que o Poincaré percebeu é que esse fato por si só destrói a base da física clássica. Tá? Porque e aí você não consegue mais escrever as coisas em termos de equações diferenciais. Porque se a energia é discreta, não é contínua, então quando o sistema passa de um estado para o outro, ele não vai passar pelos infinitos estados intermediários. Para passar de um estado para o outro, o sistema vai ter que pular. Então, essa evolução temporal é descontínua. Se o caso fosse de uma trajetória, uma partícula, por exemplo, uma evolução nos níveis de energia, é descontínua. E se assim for, percebe que você não pode mais falar de movimento. A gente viu como a noção de movimento está atrelada à noção de continuidade, a noção do espaço. Você não sabe mais o que é o espaço, você não sabe mais o que é o tempo, você não pode mais ter causalidade. Você parar para pensar um pouco, você vai até ter dificuldade em conseguir determinar o que é uma partícula.
Agora, o que tudo isso tem a ver com o Bohr? Pode passar, professor, o slide. O Bohr ganhou o Nobel em 1922 pelo seu trabalho sobre a estrutura do átomo. E o Bohr, ele apresentou o seu trabalho em artigos publicados em 1913. Tá? E nesses artigos, ele diz explicitamente que ele está simplesmente usando o postulado do Planck, a hipótese do Planck, e aplicando no átomo de hidrogênio. Aplicando para o átomo de hidrogênio. Pode passar o slide, professor. O Bohr diz que quando ele viu a fórmula de Balmer, tudo ficou claro para ele. A fórmula de Balmer está aí à direita. Vocês veem que depende de N, né? Números inteiros. Então, o que o Bohr viu? O que o Bohr enxergou quando ele viu a fórmula de Balmer? Ele enxergou discreteza. Ele enxergou níveis discretos de energia. O que vai implicar, é claro, que quando o sistema passa de um estado de energia para o outro, ele vai ter que pular. Essa evolução é descontínua. Pode passar o slide, por favor, professor. Vem que o raio, aqui está um esqueminha do modelo do Bohr, o raio da órbita em que o elétron pode estar depende de ele também. Então, veja, o que é importante observar sobre o modelo do átomo do Bohr é que não existe conexão mecânica contínua entre os níveis de energia. Tá? O elétron não pode existir entre aquelas órbitas ali. Então, o modelo do Bohr funciona assim. Quando o elétron passa de um estado de energia para outro, ele precisa desaparecer em uma órbita e reaparecer em outra instantaneamente. Né? Não tem caminho. Não tem trajetória. Não tem trajetória. A gente chama isso de o salto quântico, né? O elétron vai ter que saltar de um estado para o outro. Mas percebe que a palavra salto, assim, isso está representado no desenho com essa flechinha, né? Mas a flechinha e a palavra salto, elas são enganadoras, né? Porque, na verdade, não tem aquele espaço ali. O elétron não pode passar por ali. A palavra salto sugere uma conexão contínua que, na verdade, não está disponível para o elétron. Uma conexão contínua entre posições que, na verdade, não existe. E se você parar para pensar, essa expressão salto quântico, a gente percebe que ela já é inadequada, né? Porque ela te leva a pensar de alguma maneira, você não consegue escapar de apelar ao contínuo de alguma maneira. Então, você entende agora o que o Bohr parecia dizer quando ele dizia que não dá para descrever o mundo quântico. Porque as palavras que nós temos, as nossas palavras, elas estão relacionadas com as noções que temos de contínuo, né? Com as noções espaço-temporais de contínuo. Não tem como, na visão do Bohr, não dá para escapar disso. A gente não tem palavras para descrever um fenômeno descontínuo do tipo desse tipo como acontece no átomo de hidrogênio. Tá? E agora, você pode passar o slide, por favor, professor? E uma das coisas que a Beller deixa claro no livro dela, aquele livro que eu indiquei para vocês antes, é que a militância do Bohr para deixar a militância, né, para defender a interpretação de Copenhague a todo custo, né? Essa foi uma militância, em última instância, para defender as ideias com as quais ele fez a sua grande contribuição da física. Ela diz aqui, né, tem um trecho do livro dela, foi sobre os conceitos de Bohr de estados estacionários, estados discretos de energia, e os saltos quânticos, essas transições descontínuas,
né? E não sobre dualidade, onda, partícula e determinismo, que a nova filosofia da física foi erigida. Só para evitar de ser mal interpretada, vejam, vou fazer um comentário. A gente está adiantado no tempo, já falei bastante, mas mais alguns minutos acho que não vai fazer mal. Quando eu estava em Oxford, um par de meses atrás, eu estava em Oxford com o Harvey Brown, grande rockstar da filosofia da física. E o Harvey me disse que quando ele estava no doutorado, ele passou muito tempo tentando entender o Bohr. Sem conseguir. Eu mencionei antes que os textos do Bohr são muito difíceis, né? São muito obscuros. E aí ele disse que depois ele encontrou em um congresso um estudioso, um estudioso sobre Bohr, que ele disse que a chave para entender a interpretação de Bohr da mecânica quântica é a velha teoria quântica. Mecânica quântica, só para deixar evidente para aqueles que não têm isso bem claro na sua mente. A teoria quântica foi inaugurada por Planck em 1900. A mecânica quântica, em 1925, 1926. Tá? Então, a chave para entender a mecânica quântica é a velha teoria quântica, que se diria ultrapassada. Né? Quando o Harvey me disse isso, eu sorri e disse assim, não, eu sei, eu me dei conta disso já. Porque a mecânica quântica, percebe que a mecânica quântica é a única teoria na física que tem essa distinção entre formalismo e interpretação. Outras teorias físicas não têm, mecânica estatística, teoria da relatividade, teoria do Newton. A mecânica quântica tem formalismo e interpretação, que foi algo que foi introduzido, não por acaso, pelo Heisenberg. Se tiverem curiosidade sobre essa história, de novo, sugiro o livro da Marabella. E essa distinção ela é enganosa, porque ela pode sugerir algo do seguinte tipo, que, olha, a gente fez a teoria que primeiro é um formalismo matemático, tá? A gente não sabe o que significa. Aí a galera se reuniu em torno do Bohr e eles disseram, não, acho que significa isso aqui e tal, eles foram articulando. Parece que a interpretação veio depois. Primeiro veio a matemática, a interpretação veio depois. Mas se vocês pararem para pensar por 2 minutos, vocês vão perceber que as coisas não podem ter acontecido assim. Né? Porque a teoria quântica, ela se relaciona com a maneira com o mundo de alguma maneira. Afinal, a gente calcula resultados de experimentos, não é? E não é possível você fazer uma teoria que se relaciona com o mundo sem ter uma noção de como que esses fenômenos acontecem. Né? Você tem uma intuição física de como que esses fenômenos acontecem e você encontra a matemática adequada para descrever isso. E o formalismo na mecânica quântica não é suficiente, tá? Não é diferente disso. Se vocês forem ver os textos lá de 25, 26, dos caras que estavam fazendo a mecânica quântica, o Bohr, o Heisenberg, o Dirac, não o Schrödinger, a exceção. Esses caras, eles estavam bebendo da fonte do Bohr, ao fazer o formalismo. Tá? Então, não é de se espantar que o formalismo casa com a interpretação do Bohr. A coisa foi feita para ter, em certa medida, né, foi feita para fazer esse serviço, tendo as ideias do Bohr em mente. Né? Então, assim, da maneira com que eu vejo, mais do que dizer que o formalismo levou a interpretação de Copenhague, foi a interpretação de Copenhague que levou. Pois depois a gente entende, né? Por que esses caras insistiam tanto que a interpretação de Copenhague era a única possível, certo? Que era inevitável. Então, de novo, a gente entende, você pode colocar o slide de novo, a gente entende, tendo isso em mente, né? O que o Bohr quis dizer? O que o Bohr quis dizer quando... Pode ficar aí, nesse slide mesmo. O que o Bohr quis dizer quando ele falava do problema do movimento da física clássica? Né? Porque o Bohr, para justificar o seu modelo do átomo,
que encontrou muita resistência no início, tá? Tem o Ehrenfest, tem uma passagem do Ehrenfest, eu não lembro em carta para quem que ele escreveu, que ele disse que o modelo do átomo do boro estava levando à loucura. Que ele ia deixar a física. Tem um texto, tem uma carta também que é bastante citada, do Einstein para o Bohr, de 1924, em que o Einstein fala algo mais ou menos assim, que se o átomo do Bohr fosse para ser levado a sério, de fato, com uma descrição séria dos fenômenos, ele preferia ser um sapateiro ou um empregado de um cassino do que um físico. Mas uma teoria que funciona é uma coisa muito poderosa, gente. E o modelo do Bohr explicava muitas coisas, né? Explicava muitas coisas. E o Bohr, então, para justificar esse modelo do átomo, ele já estava advogando, antes da mecânica quântica ser feita, de que as noções de espaço, de tempo, de causalidade deveriam ser modificadas. Que não esse fenômeno é descontínuo, né? Descontínuo. E sendo assim, porque a gente não pode mais ter causalidade por causa dessa descontinuidade, a teoria quântica deveria ser necessariamente uma teoria de probabilidades, né? Então, o formalismo da mecânica quântica, ele foi, em boa medida, como a Mara Bella coloca aqui, articulado, desenvolvido para atender essas ideias do Bohr, né? E aí a gente vê, a gente entende que a mecânica quântica não é como a mecânica clássica que descreve o movimento dos objetos, né? A mecânica quântica é, como disse agora estou repetindo aquilo que ele disse lá em 1927, uma transcrição formal, simbólica, do problema do movimento, adaptada à exigência da descontinuidade. E a gente consegue entender um pouco melhor porque o Bohr, tendo isso em mente, né, a gente consegue entender de uma maneira um pouco melhor porque o Bohr dizia que os fenômenos quânticos não poderiam ser entendidos, né? Que a gente não pode... É importante perceber, tendo o modelo do átomo do Bohr, não é que tem dois pontos discretos aqui sobre um substrato contínuo. Não tem esse substrato contínuo, entende? Não tem contínuo. Muito obrigado, professora, pela atenção da senhora. Quero agradecer. Então, por isso que o Bohr dizia coisas que sugeriam algo como assim, olha, algo só existe quando a gente consegue ver ele no resultado experimental. Mas muito obrigado novamente. Claro, se a noção de existência está relacionada à noção de espaço e tempo, tá bom? A gente entende, então, por que o Bohr insistia tanto, né, que as leis do mundo clássico são fundamentalmente diferentes da do mundo quântico. Então, para fechar, que eu já falei demais, a gente entende. É verdade que o formalismo da mecânica quântica é uma ferramenta para fazer cálculos, né, para calcular resultados de experimentos. Mas não é verdade que os caras que articularam esse formalismo fizeram a teoria dessa maneira porque eles não estavam interessados em descrever a realidade como ela é. Né, eles decidiram ser instrumentalistas. Não é a tarefa da física descrever como o mundo. O raciocínio é mais ou menos o inverso. Eles tinham uma hipótese sobre como o mundo é. E em vista dessa hipótese, eles se viram obrigados a desenvolver uma teoria que tem essas características. Né? E é uma hipótese realista, uma hipótese física, né? Sobre uma hipótese, como é sempre o caso quando a gente está falando de física, né? E essa hipótese é de que o mundo é descontínuo. Tá. Pode passar o slide, professor, por favor. Mas será que é mesmo?
Eu vou deixar essa pergunta no ar. E com essa pergunta no ar é que eu vou encerrar a minha apresentação. Obrigada, gente. Era isso que eu tinha para dizer. Eu não te escuto, professor. Eu vejo sua boca falar, mas eu não escuto, não. Desculpe-me, eu tenho o defeito de nunca abrir o microfone quando eu vou falar. Quando alguém me falar, olha, você está falando com o microfone ligado. Mas estava aqui te parabenizando pela sua fala. Excelente exposição. Excelente, bastante esclarecedora. Assim, contribuiu muito com tudo que nós vimos discutindo, estudando, debatendo aqui nos últimos meses sobre a filosofia da física do Niels Bohr. Muita coisa veio à tona agora como forma de esclarecimento, mas eu acho que agora é o importante mesmo, portanto, mais uma vez lhe agradeço. Agradeço a presença também de todos até esse presente momento. Mas agora eu acho que é bastante importante este contato com o público externo, a fim de que aqueles que participaram esse tempo todo aí, esperando, ansiosos pela sua fala, possam também se manifestar. Então, gente, eu vou abrir aqui para a pergunta de vocês, e eu gostaria de não ter uma dinâmica assim de inscrição. A não ser que tem muita gente se manifestando, mas aí se alguém estiver falando e o outro já quiser se inscrever para falar, é só acionar aí o recurso da mãozinha, tá bom? Então, começo agora com vocês aí. Abro para vocês, a fim de que vocês possam fazer perguntas à Diana. Fiquem à vontade. Natan foi o primeiro a se manifestar. Natan, está contigo a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado, Diana, pela excelente palestra. Eu estou aqui fervilhando agora de ideias. Porque eu nunca tinha... Eu sou da física, né? Eu estou no último período de física na Universidade Federal Fluminense, na UF. Ah, legal. Mas tenho muito interesse nessas questões filosóficas também, né? E eu nunca tinha visto, assim, essa conexão tão direta entre a causalidade, a continuidade e tal. Então, eu estou pensando bastante nisso. Legal. Eu queria pedir uma referência e fazer algumas perguntas. A referência, quando você estava fazendo essa discussão, né, que você passou da questão do movimento a partir do Newton, se você tem alguma coisa que poderia discutir isso assim da maneira que você fez, né? Porque são coisas que eu inventei isso aí, eu não sei dizer. Oi? Isso aqui foi bem daqui, ó. Não, tudo bem. Você queria um texto que trabalhasse mais? Era isso que estava buscando? Então, eu posso pesquisar, mas eu vou dizer que foi... Não, tudo bem. Veio daqui, assim. Muitas vezes tem isso, né? Pede uma referência, mas é a pessoa que vai pensando. E aí a pergunta que eu queria fazer é que você falou, né? Que a questão da continuidade tá ligado com a questão da causalidade, né, descrição no espaço e no tempo, e que a mecânica quântica, até mais do que a relatividade, né, faz essa ruptura. E aí eu queria saber, então, como é que fica, isso indo um pouco além até, talvez, que você apresentou, mas eu fiquei com essa curiosidade, a questão do tempo, né, na mecânica quântica. E, mais ainda, como é que isso se torna uma dificuldade, ou pensar, talvez, a questão do espaço-tempo, para pensar uma possível unificação, né, no contexto de uma gravitação quântica, assim. Porque a gente vai ter essa descontinuidade por um lado, mas por outro lado ainda tem o espaço-tempo, né? Como que a gente poderia pensar até em termos filosóficos em relação a isso? Aí uma outra questão o que você diria, assim, talvez, eu sei que isso também daria um curso, tal, é uma discussão muito longa, você fez alguns apontamentos, mas a questão da ontologia, assim, pensando na ontologia como a descrição do real na mecânica quântica. Então, se a gente não pode mais pensar a existência, né, ou o real associado ao espaço-tempo, pelo que eu entendi, como que fica, então, essa questão? Não tem mais real na mecânica quântica? Não faz mais sentido em falar isso? Ou é outro caminho que a gente tem que seguir? É isso, muito obrigado. Obrigada pelas perguntas, Natan. Então, veja, aí você entende o que o Bohr... Porque em um primeiro momento, quando você vê aquela frase, está em toda a parte do Bohr, o Bohr diz assim,
aquilo que chamamos de real é constituído por coisas que não podemos chamar de reais. Você lê isso e pensa assim, quê? Você tá me zoando. Mas agora, com essas considerações sobre a descontinuidade, que eu tentei explicar, justamente foi para tentar esclarecer, olha, o que o Bohr estava pensando quando ele dizia coisas desse tipo. Né? Que se de fato você tem a hipótese de que o mundo é descontínuo, e a maneira com que a gente pensa, com que a gente fala, com que nós temos as nossas experiências, parece estar toda atrelada à noção de contínuo. Então, se a gente consegue falar daquilo que é real em termos de espaço e tempo, é quase dedutivo o raciocínio, né? Se você consegue falar de real, se está relacionado com espaço e tempo, e espaço e tempo são contínuos, você não tem mais o contínuo, você não tem mais o real. É assim. Né? Mas se você essa foi a solução do Bohr, né? E o Bohr não foi nada claro isso apareceu na primeira parte da minha fala, né? Para as pessoas que conheceram o Bohr, esse cara tinha sacado todos os segredos, né? Todos os segredos da minha o Bohr entendeu, é só falar com o Bohr e os demais não. E infelizmente nos textos do Bohr ele é muito obscuro, né? Ele fala assim de uma maneira então essa maneira que eu tentei mostrar na palestra foi para, como sugeri no próprio título da palestra, desmistificar o que parece absurdo as coisas do Bohr. Não, ele tinha uma hipótese muito clara, que era a hipótese da discreteza dos quanta e da descontinuidade essencial. Né? E aí agora vem a questão, se você quer aceitar isso, então tá tudo certo. Não, tem muitos problemas, né? Porque se você pensar um pouco, o Bohr disse, por exemplo, só para provocar você, porque eu sei que você fez física, você já fez a disciplina de mecânica quântica. Bom, a lei da mecânica quântica é uma equação diferencial. E aí? Não é? Então, o Schrödinger, ele essa último slide até da minha apresentação, o Schrödinger detestava essa ideia. Olha, se esses saltos quânticos vieram para ficar, olha, eu lamento ter me envolvido nessa história toda aí, porque isso aí é um absurdo. E ele ficou, essa frase do Schrödinger é de 1926, eu acho. E aquele texto que o professor compartilhou, Are There Quantum Jumps, deu uma lida nesse texto. É um espetáculo. Tem Are There Quantum Jumps 1 e 2. Esses textos são de 1952. Décadas depois. Então, se você ler a literatura, né, acompanha assim que o Schrödinger ele tinha outras ideias para a mecânica quântica, né, que é isso que ele tentou fazer com a equação de Schrödinger, mas ele acabou perdendo a briga para o Bohr. Né? Então, para esses caras, apesar de a gente usar a equação de Schrödinger, uma equação diferencial, ela não descreve nada para esses caras. Para o Bohr, para o Heisenberg, que acreditavam no descontínuo, Schrödinger não acreditava. Então, aquela foi a provocação. Olha, será que o mundo é de fato descontínuo? O formalismo da mecânica quântica codifica isso, tá? Porque se você for parar para pensar, o que é o colapso da função de onda? É o quantum jump. É o quantum jump. Né? Você descreve a evolução em termos da equação de Schrödinger, só que se você acredita que o mundo é descontínuo, como o Bohr acreditava, aquilo não descreve o movimento de uma evolução temporal de algo no mundo. Aquilo é a transcrição abstrata. Né? O que existem são esses saltos descontínuos entre os estados de energia. Mas eu tenho a impressão de que eu não estou mais te respondendo, eu estou divagando.
Respondi em alguma medida, ajudou o que eu falei, Natan? Sim, aí... Mas tem outra pergunta, né? Exatamente, porque você colocou já direto com a questão da equação diferencial do Schrödinger, que eu não pensei, mas eu pensei na possibilidade da unificação entre a relatividade, que não abre mão disso, Então. e a mecânica quântica. Porque aí você tem as duas coisas em conflito aí, né? Sim. Eu não sei, a teoria da gravitação quântica, a teoria das cordas é uma teoria de gravitação quântica no sentido que não é bem no sentido de que quantiza o espaço, né? É uma teoria da gravitação quântica no sentido de que eles descrevem quanticamente, apelando a uma partícula, né? Assim como o campo lá, você sabe, o campo eletromagnético, você tem a partícula que carrega a força, que é o fóton, e na gravidade você teria hipoteticamente uma partícula que é o gravito, né? E a teoria das cordas acontece que tem um modo de vibração da corda que corresponde ao que seria o modo de vibração dessa partícula, característica dessa partícula. Eu não sei como fica espaço-tempo lá. Eu acho que eu não sei mesmo, tá? Mas eu sei que, assim, em mecânica quântica você não pode dizer nada sobre o espaço-tempo, tá? Partícula não tem aquele lance, né? Partícula não tem posição antes de você medir. Rapidinho, é porque meu incômodo é um pouco, tipo assim, como fica a questão antes de pensar a questão da gravitação, porque eu coloquei a gravitação porque isso aparentemente coloca o problema mais explícito. Mas a gente poderia pensar, por exemplo, como é difícil pensar o próprio problema do tempo na mecânica quântica, né? Por exemplo, ele não aparece como um operador e tal. Não tem. Isso é uma coisa assim que é curiosa, mas que me causa uma certa insatisfação também, assim, como que lida com isso. Você não pode dizer que é o que diz o voto. Você só pode descrever aquilo que acontece a teoria não fala de tempo, não tem nada acontecendo ali. A equação de Schrödinger é uma equação que descreve a evolução do sistema num espaço que não é o espaço real, né? Então, você não acho que tem poucos trabalhos sobre o tempo, porque em mecânica quântica, se você quiser um estudo sobre isso, tem a tese de doutorado de um cara que está aqui, é professor aqui em Chicago agora. Eu posso mandar para você. O nome dele é... Ai, meu Deus. Eu vou lembrar. Não lembrei. Mas se você me escrever, eu vou procurar e posso mandar para você. Mas se você só der um Google, assim, Time Quantum Mechanics, ele tem alguns papers sobre isso. Tem a ver de por que nas dificuldades envolvidas na noção de tempo, né? Mas, assim, se você olha para o formalismo e você quer saber o que ele te diz sobre o tempo, ele não te diz absolutamente nada. Tá? Como eu disse, a descrição, a mecânica quântica não é uma mecânica que descreve o movimento dos objetos no espaço e no tempo. Não é. Eu acho que eu ainda estou aceitando isso, assim, uma coisa, é um processo lento, gradual, né? Esse desapego. Não é nada simples, não. Muito bem. Pois bem, mas eu não sei se eu respondi, Natan, espero que sim. Tá ótimo. Obrigado aí pela contribuição, Natan. Nós temos inscritos aqui, na sequência, o professor José Vieira e depois o Felipe Pamplona. Professor José Vieira, por gentileza, queira fazer a sua pergunta. Obrigado, Diana. Foi bastante esclarecedora para muitos pontos, mas me deixou com mais dúvidas do que eu tinha quando eu estava no início. Não sei se isso é confusão ontológica mesmo. Assim, por exemplo, o mundo não é quântico, não existe mundo quântico, segundo Bohr. Então, que existe a descrição quântica do mundo, me parece uma interpretação, né? Você traz
O Bohr falava, né, que, segundo você colocou, que o Bohr afirmava que não existe mundo quântico. E você abre a palestra com esse que dizendo o mundo é quântico. Então, me parece que está um jogo de palavras aí. O Bohr era tão enigmático assim, a ponto de... Não peça coerência, de Bohr com... O que ele quis dizer que não é... Veja, o que ele quis dizer? O Bohr vai te dizer que o mundo é quântico. Quando ele diz que não existe mundo quântico, ele está querendo dizer que é o existe que faz Entendo. Você tirou uma dúvida minha, eu queria fazer uma pergunta aqui, entre mecânica quântica e teoria quântica. E essa dúvida é muito comum, viu, no meio acadêmico ainda, né? Mas a teoria quântica é de Planck, e a mecânica quântica poderia ser de uma construção de vários pensadores, como Heisenberg. Não. A gente diz que a teoria quântica foi iniciada quando Planck propôs a hipótese dos quânticos. Tá? E aí, por um tempo, então, essa hipótese foi utilizada para modelar certos fenômenos físicos, mas você não tinha uma teoria fechada, né? Porque esses caras tinham que usar a física clássica e colocar o postulado quântico em cima, né? Então, a mecânica quântica foi desenvolvida em 1925, 1926, de que aí foi uma teoria que aí não apelava, não existia essas duas etapas, né? Primeiro você faz uma descrição clássica e depois você joga o quântico em cima. Descritiza. Entendo. Ficou claro. Eu não quero tomar muito tempo, porque eu sei que são muitas perguntas, mas assim, fico curioso, assim, a última é o formalismo. Quanto ao formalismo, ele apenas serve para uma visão instrumental da teoria, ou ele vai além disso? Formalismo. Ele serve para você fazer contas sobre propriedades de sistemas físicos que você consegue medir em experimentos. Entendo. Tá? A questão da linguagem, que o Bohr falava, olha, a linguagem, as palavras comuns não descrevem o mundo da forma adequada, mas esse formalismo não se integra à linguagem para poder tentar trazer essa descrição mais apropriada? A descrição que ele faz é daquilo que você observa no resultado do experimento, que é a única coisa... Por isso eu tenho a tese do Bohr, que se você vai se lembrar dos itens lá que o Don Howard falou que compõem a interpretação de Copenhague, o Bohr achava que era imprescindível. A mecânica quântica precisava do vocabulário da física clássica. Porque a mecânica quântica, isso que eu tentei mostrar para vocês hoje, para Bohr era descontínua, e a gente não consegue falar de processos descontínuos. Não sem se contradizer, você fala de um salto, mas, né, o salto pressupõe essa coisa aqui, esse substrato contínuo que na verdade não existe. E quando você realiza um experimento, então aquela medição, o aparato experimental é um objeto que para agora ele diz que é clássico, né? Então, aí você já faz uma observação, você já não está no reino do quântico mais, está no reino do clássico, sabe? É por isso que não, para Bohr, né, por mais insatisfatório que isso seja, estava tudo certo, assim, não existe inconsistência. Espero que isso tenha ajudado. Muito. Então, professor José Vieira, muito obrigado pela participação. Então, com a palavra, Felipe. Opa, muito obrigado, Diana, pela palestra. Obrigada por participar, Felipe. Que desmistificar a interpretação, né, da mecânica quântica ortodoxa, como é dita, do Bohr, né? É difícil fazer isso sem mistificar todo o resto, né, da própria natureza. Mas vamos lá. Só um adendo com relação à pergunta do Natan, né? Eu trabalho minha tese com relação à filosofia do espaço físico com base nas teorias da gravitação quântica, nas teorias unificadoras contemporâneas, né?
E com relação ao intento dessas teorias, elas já passam a trabalhar com a noção de emergência do espaço-tempo, né? Então você tem que, de alguma forma, elaborar a hipótese de estruturas que sejam subjacentes à ordem espaço-temporal. Então, nem todas elas abrem mão da noção da causalidade. E essa relação que a Diana falou, deixou bem claro, muito bem, sobre a causalidade e a continuidade, é um problema muito sério mesmo, porque a gente passa, se há série causal, a gente passa a presumir que há possibilidade, então, de uma ordem temporal, logo uma ordem espaço-temporal ser elaborada. Como que essas teorias fazem hoje, mais ou menos? Nem todas elas abrem mão da noção de série causal, mas a noção de ordem espaço-temporal não vai ser linear, não vai ser o espaço-tempo linear como é na gravitação da relatividade geral. Passa a trabalhar com noções não lineares possíveis de espaço-tempo, entende? Então é uma coisa um pouco mais complicada. Mas eu queria até perguntar, né, no começo vocês mencionaram uma certa relação de trabalho com o Nick Huggett, sabe? Huggett, que trabalha com o Christian Wulfrich. Você conhece a turma? Olha, eu conheço mais nos livros do que de ver em palestras, só pude ver algumas vezes, mas os dois são cogitados para nosso evento internacional no ano que vem, né? O Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Lisboa, na nossa fração que compete ao evento, a gente quer que um dos dois parceiros participe. Pode ser o Huggett ou pode ser o Christian Wulfrich. A Diana também estará participando do evento. Por favor. Por favor. Esse é o evento que você me convidou, professor? É exatamente isso. Na minha mesa, eu tenho a honra de ter você, Oswaldo, e o Décio. Tô aqui preso. Nossa, incrível, ó. Tô chegando aí. Tô feliz com essa mesa. Eu ficava com o Nick agora. O Rafael tinha me antecipado alguma coisa da proposta. O Simões vai fazer uma mesa online também à tarde, né? Essa daí tá cabeçuda, essa mesa. Poderosa. Mas, Diana, a minha pergunta vai em outro sentido. Acho que eu vou trazer um pouquinho mais da filosofia da ciência geral. O próprio Simões tem um livro sobre Wittgenstein e Hertz. É interessantíssima a relação. Eu vou pedir para ele. E a gente está falando ali quando fala da interpretação de Copenhague, né? A gente está falando da década do Tratatus Lógico-Filosóficos também. Inclusive o Círculo de Viena, os positivistas lógicos, que estavam envolvidos na organização desses congressos da ciência unificada. Até 1936, se eu não me engano, boa parte daqueles integrantes do Círculo de Viena estavam assumindo a organização desses encontros de físicos, de discussões da mecânica quântica. O que fez certos autores, até tipo Mário Bund, por exemplo, a dar o cunho um tanto pejorativo para a interpretação ortodoxa como uma interpretação neopositivista. Eu julgo muito injusto. Mas, pegando esse gancho do Wittgenstein, do Círculo de Viena, do positivismo lógico, com o Bohr, é interessante perceber como já vem ali do Wittgenstein e pode estar meio que no zeitgeist da época. Olha só o quanto eu me sinto sozinho. Uma percepção de como certas coisas a nossa intuição não é capaz de compreender exatamente, mas a linguagem carrega certo conhecimento. Né? O operacionalismo da linguagem é capaz de ir lá, fazer aquela teoria da imagem, vamos dizer assim, representar aquela realidade, quer entendamos o que ela efetivamente é ou não. Rola um certo cunho nessa força de interpretação epistemológica, em detrimento da interpretação ontológica, como gostaria. Rola uma certa fé no formalismo e no poder da linguagem, realmente, matemática, de descrever as coisas. Você que estudou tanto esses diálogos, essas coisas assim, não fala mal, não, que o que tem do Wittgenstein e talvez do positivismo lógico que a gente possa colocar nessa equação aí da interpretação do Bohr? Essa é a pergunta. Eu sinto uma atmosfera
da Eu vou época, comprar hoje. sabe? Que parece que confundem um pouco as coisas, mas eu acho que se eu fizer uma associação direta entre interpretação de Copenhague, Wittgenstein, o tratado, e o positivismo lógico, acho que eu estou comprometendo a interpretação de Copenhague demais, sabe? Mas de alguma forma essas coisas estiveram ali juntas, meio coadjuvantes, né, no mesmo momento. Minha pergunta é essa. Misturar, né, de um e de outro, Tem uma... não ocupar o espaço. Deixa eu... Tem uma frase do... Tem uma frase do Einstein, em uma carta para o Schrödinger, E aí, às vezes, o senhor, por exemplo, quer pegar a imagem para mostrar que para alguém. o Adam Becker coloca de epígrafe em um dos parágrafos. Deixa eu ver se eu acho. Só para começar Daqui a pouquinho eu tô indo, tá? Tô a terminando aqui responder já. para você. Aham. Tá, eu vou ler pra minha aula também. Então, A Einstein, gente para vem aqui, Schrödinger, né, em 1935, 122. falando sobre a interpretação de Bohr e de Copenhague. This epistemology-soaked orgy ought to come to an end. Ela sente essa necessidade. Então, o positivismo, da maneira com que... Esse positivismo, eu não vejo ele como motivação. É isso que eu tentei expressar. Assim, não era o ponto de partida desses caras. Mas era justificativa. Então, você partindo de uma hipótese, a tua teoria, você não consegue, você construir as coisas de tal maneira que você não consegue descrever os fenômenos. Às vezes não tem problema, porque eu encontrei uma justificativa para isso. Porque, olha só, a gente tem aí, estava na moda naquela época, a epistemologia, né, de que basta a gente simplesmente conseguir descrever as nossas impressões, né? Então está justificado fazer física, assim. Mas isso, a maneira com que isso eu tentei mostrar na palestra, isso não foi uma motivação, né? Esses caras não me parece plausível dizer que esses caras eram instrumentalistas, decidiram ser positivistas e apenas descrever resultados de experimentos e parar de, sabe, abrir mão do empreendimento científico de descrever como a natureza é. Rola um sentimento antimetafísico entre eles. Mas dá essa impressão, mas na verdade eu acho que, como eu disse, isso foi justificativa, isso não foi ponto de partida. Isso é uma das coisas que a Mara Beller, você chegou a dar uma olhada nesse livro, com a Quintile, ela explora isso, ela fala de antirrealismo como retórica de persuasão. Ah, sim. Como retórica de persuasão, porque, assim, se você, como tem até um trecho da palestra em que eu menciono a frase do Heisenberg disse assim, olha, o que importava era expressar as coisas de tal maneira que os físicos conseguissem entender e aceitar. Então, o Bohr chegava nos experimentais e dizia assim, ó, galera, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, porque a gente consegue fazer as contas aqui direitinho e as palavras que vocês precisam para falar sobre isso são as da física clássica, certo? Porque o que a gente está fazendo em física é simplesmente descrever o que a gente observa, não descrever aquilo que não vai. Então, pronto. Então, eles amarraram as coisas de tal maneira que a justificativa era positivismo, né? E tudo aquilo, então, que a teoria não podia fazer era que não existia. Mas, enfim, acho que era isso que eu tenho para dizer. Eu vou começar a me repetir daqui a pouco. Eu acho que o que dá para dizer é que esses caras não eram motivados pelo positivismo. Encontraram no positivismo uma justificativa para articular a teoria nesses termos. Isso é uma coisa que na literatura a Mara Beller explora bem. O Natan perguntou qual livro. Acho que era esse aqui que você estava perguntando, Natan. What is Real? Adam Becker. Você leu a epígrafe, né? Eu li a epígrafe. Tá, obrigado. Resumindo, o Mário Monti foi injusto, né?
Sim, você respondeu que o Mário Bunge foi injusto. Ao atribuir Eu acho que sim, eu acho assim, nenhum físico são realistas. Eu concordo que a interpretação dá um prato cheio para os neopositivistas, sim. Dá, Porque claro. né, em busca, e justamente com as motivações que você está falando, que é a busca de uma ciência unificada, né? De uma linguagem comum. Não importa muito o que cada um interprete, mas todos são capazes de operar ali naquele, né? Dentro daquele mesmo entendimento. Enfim, muito obrigado, James. Tá? Parabéns. Muito bem. Muito obrigado, Felipe, pela contribuição. Não tem mais inscritos aqui, pelo menos não tem ninguém que tenha levantado a mãozinha. Oswaldo, você gostaria de se manifestar, Oswaldo? Fazer algum comentário? Oswaldo, querido, que alegria que Cadê você você, Oswaldo? Oswaldo está na fazenda. Ele saiu? Apareceu ali. Eu acho que seu microfone está... agora abriu. Minha casa tem um jardim, mas, Diana, eu adorei, parabéns. E eu fiquei um pouco encapsulado com aquele problema que você levantou. Bohr defende uma ontologia discreta, mas, por outro lado, ele evita falar numa ontologia para além das observações. Então, você diria que o Bohr é antirrealista? Então. Tem bibliotecas a respeito, como você sabe, né? O meu chefe, o Oswaldo, tem bibliotecas a respeito, né? E você tem autores que encontram no Bohr evidência para dizer que ele é realista, encontram no Bohr também evidência para dizer que ele é antirrealista, né? Eu acho que um pouco dos dois, posso responder assim? Em certo aspecto, em certo aspecto outro. Eu acho que ele acreditava, ele tinha a sua, como eu tentei mostrar na palestra, né? Ele tinha certa hipótese de como o mundo é, e ele tinha certo entendimento, então, do que é possível fazer tendo em vista isso, e a justificativa que ele encontrou para a teoria era uma justificativa antirrealista. Mas ele tinha hipótese sobre como o mundo é. Então, de certa medida, ele era um realista ele era um realista sobre o... Talvez eu possa colocar assim, sem medo de estar falando bobagem, de que ele era realista no que ele acreditava que é a essência da mecânica quântica, e ele era antirrealista no que diz respeito ao que a teoria científica é, né? Ele acreditava isso aqui não descreve o que está... É uma transcrição simbólica do problema do movimento, né? Da física clássica. A Patrícia Kalark, né, que falou aqui no grupo, como você sabe, ela defende que o Bohr tinha uma visão, vamos dizer, kantiana, né? O próximo. E eu tendo a concordar, considero que Kant é uma visão antirrealista. Não sei o que você acha disso. Eu acho assim que você consegue amarrar o Kant ao que o Bohr fez, mas me pergunto o que o Bohr ia achar disso. O Bohr nunca falou nada do Kant, né? Eu sei que a Patrícia defende isso, tem vários autores que defendem isso, e parece casar de um jeito legal. Mas, assim, me parece mais do que certa preconcepção filosófica. Sabe, se segue da matemática, se você entende como a matemática da física, como o que física clássica é, uma vez que aqui sabe, o discurso, se você repentinamente é obrigado a dizer que os fenômenos são descontínuos, o chão foi tirado sob os seus pés. Né? Isso é uma coisa que eu tentei mostrar na palestra. A própria palavra salto, né? Salto. Não tem como se tirar o contínuo disso aqui.
E será que para você construir uma linguagem do descontínuo, você mudaria a linguagem, toda a nossa linguagem? Será que é uma coisa factível, né? Ou se fosse factível, será que valeria a pena? Não sei. Mas eu consigo ver porque o descontínuo, porque fenômenos descontínuos não parecem não serem expressíveis, né? Na linguagem que a gente tem, que de fato está amarrado ao contínuo. Era isso, eu acho que eu tinha para dizer. Muito bem, muito bem. Mais alguma questão? Estou vendo que o professor Erickson também está aí no grupo, o professor Erickson. Se não tiver, eu vou fazer uma questão, aproveitar esse finalzinho de... Oswaldo apareceu aí de novo. Quer eu acho que falar é a conexão dele. É a conexão dele. Desculpa aí. Você gostaria de fazer outra questão, Oswaldo? Outro comentário? Não, tá ótimo. Obrigado. Então, ótimo. Então, aproveitando esses minutinhos aqui, Diana, quando você divulgou o tema da sua palestra, eu fiquei assim, poxa, mas que maravilha. Natura Facti Salva. Desmistificando a interpretação da mecânica de Niels Bohr. Leon, que maravilha. Vai aparecer alguém para dar uns cascudos no Bohr lá no grupo. Aí, a partir desse pressuposto. Aí, na sua fala, aí a gente vê retornando os velhos temas da mecânica quântica do Bohr. Indeterminismo, descontinuidade, não causalidade, probabilidade. E, dentro desse contexto, você propõe desmistificar a mecânica quântica do Bohr. Eu gostaria somente que você reforçasse, daí não é uma pergunta para o povo que está aqui, como é que você, na estrutura da sua fala como toda, você poderia resumir o que você chama de desmistificar a mecânica quântica do Bohr? Essa é a primeira questão. Mas primeiro você fala sobre isso, depois eu te coloco a outra questão. Tá. É algo... Vou repetir, então, certos pontos da minha palestra. É estupefaciente, é assombroso, é quase inaceitável você me dizer que a teoria mais bem-sucedida da história da ciência não descreve o mundo. É revoltante você me dizer que eu não consigo, é impossível para mim eu entender como o mundo é. Se, do contrário, por que eu estou fazendo física? Por que eu estou aqui, né, comendo pão que eu já amassou para satisfazer a minha curiosidade? Se você está me dizendo que essa é uma questão, que isso é, em princípio, impossível. O que é isso que eu gosto de dizer? E, dito dessa maneira, é absolutamente incompreensível que essa pessoa dissesse, propusesse, e mais, que essa fosse a história, que essa fosse o discurso incontestável sobre a mecânica quântica que virou oficial. Tanto que, de praxe, se ensinava aos estudantes do slogan, né? Cala a boca e calcula. Não faça perguntas sobre aquilo que significa, porque você não vai entender, porque em princípio é impossível entender. Então, o que tendo em vista das coisas, dos textos, tendo em vista os textos obscuros, quase ininteligíveis do Bohr, estas frases de impacto que ele dizia, com as quais ele se referia à mecânica quântica, que nos parecem, que ao menos em mim tem esse efeito assim de eu reajo contra, né? Meu instinto é reagir de maneira muito forte contra. O que está por trás disso, né? O que está por trás disso tudo? O que está por trás disso tudo é uma hipótese sobre como o mundo é.
E a mecânica quântica foi, o formalismo da mecânica quântica, a interpretação de Copenhague, foi construída de maneira a atender essa hipótese, que em todas essas consequências devastadoras que para o nosso entendimento anterior do mundo, né, que o Poincaré já tinha antecipado, mas eu também quis mostrar com o meu último slide, né, de que, olha, pode ser que o mundo seja assim, pode ser que não. Muito bem. Né? Schrödinger achava que não. Mas a gente, então, desmistifica essas teses do Bohr, que parecem assim tão surpreendentes, tão difíceis de entender as suas razões de ser, quando a gente tem em mente o que ele achava, como ele achava que o mundo era, e o que está em jogo na física, uma vez que o mundo é descontínuo, né? A física clássica, como eu disse, depende inteiramente da noção de quantidade. Muito bom, muito obrigado. Agora, uma pergunta. Quando você fala da noção de salto, em alguns momentos você reforçou que é contraditório pensar em salto, ou usar a palavra salto no presente contexto, porque essa noção já daria uma concepção de continuidade. Se for pensar no salto, tal como o Bohr pensou, seria descontínuo, seria uma transmissão imediata. Aí a questão que eu faço, já associando o pensamento do Bohr a um posterior a ele, é como você vê essa perspectiva do salto, por exemplo, ligada à ideia de emaranhamento quântico, tão criticada por Einstein. Como assim? Que foi trabalhada com John Bell. Que o Einstein vai chamar de efeito fantasmagórico lá no EPR. Essa noção de que é possível a comunicação imediata e não mediada de sinais, ela pensar no efeito fantasmagórico, não deve existir na natureza. Parece que isso é muito, ou está muito próximo da noção de salto quântico aí, na perspectiva do Bohr. O que você acha? Tentando associar John Bell à noção de salto em Niels Bohr. Eu entendo por que você está pensando isso. Nunca tinha me ocorrido, tá? É que o que você está... É que são coisas diferentes, né? Porque o que a gente está falando de salto é uma mudança de estado do próprio sistema. Certo? O sistema está num estado de energia e ele passa para outro. Agora, isso é uma coisa. Esse é o salto quântico. Né? Que, em última instância, como eu estava falando para o Natan antes, o colapso da função de onda, em última instância, é a transcrição disso aí. Tá? O efeito à distância do emaranhamento é outra coisa, né? Não é um salto quântico nesse aspecto, né? Então, eu acho que não. Eu não sei se alguém tem alguém vê diferente, mas eu não... São fenômenos distintos. Assim, eu tentei fazer uma associação, mas eu já previa que, de certa forma, seria meio que apóstolos, né? Assim, são coisas diferentes, são fenômenos explicações diferentes de fenômenos diferentes. Muito bem. Mas, gente, olha, já são 18h54. Eu acho que já absorvemos muito da energia da Diana. Eu, pessoalmente, estou muito satisfeito, muito agradecido e assim, gostaria... Fechamos aqui, eu falei no início, alguns chegaram depois, fechamos aqui o ciclo Niels Bohr dentro do grupo e eu, para mim, tenho claro que fechamos com chave de ouro. Muito obrigado a você por ter feito esse fechamento. Vamos iniciar agora um novo ciclo com Heisenberg. E eu espero que você retorne, que o Oswaldo retorne, que outros tantos que vieram aqui retornem, que vocês que estão aqui também possam contribuir, o Felipe, o professor Erickson, o professor José Vieira. E, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo, Diana. Obrigado a você, obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. E no nosso próximo seminário, eu mando um convite para todos.
para que estejam aqui novamente, tá bom? Então, Diana, com você, as palavras finais para a gente encerrar o nosso momento aqui. Obrigada, professora Eduardo. Eu fico muito honrada, é uma alegria muito grande para mim fazer parte do ciclo de estudos de vocês. Eu fico muito feliz com a participação de vocês todos, que estavam curiosos o suficiente para passar um tempinho me ouvindo. Agradeço muito. E é isso, espero encontrá-los em uma próxima. Espero que a minha fala tenha sido de alguma ajuda, esclarecido, ou tenha ao menos provocado vocês. Ou ambas as coisas. Obrigada, gente. Foi um prazer. Então, gente, eu dou como encerrado o nosso seminário hoje. Um grande abraço para vocês todos e um bom final de semana, tá bom? Diana, ó. Tchau, gente. Parabéns. Parabéns. Tchau. Vamos conversar um pouquinho mais à frente. Eu, você, Oswaldo, Deus, como é que nós vamos organizar a nossa mesa lá no evento internacional? Legal. Vamos deixar para outro momento. E eu espero contar com vocês novamente aqui para a gente conversar sobre o Heidegger. Tá joia? Claro. Então, um grande abraço, gente. Tchau. Boa noite, bom final de semana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Diana. Tchau, gente. Tchau. Diana, boa Tchau, viagem. Oswaldo. Tchau. Obrigada, Luciana. tchau. Tchau, vocês todos. Tchau, tchau.